Boa noite, pessoal. Aqui mais uma vez com vocês, Ivan Labussieri da Escola Labussieri de Luteria. E hoje eu trago para vocês aqui um grande amigo, um ilustre e futuro mestre da luteria, Thiago Moura. Thiago, boa noite. Como é que tá? Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal. Eu estou bem. Bacana. E Thiago, de que cidade você é? Eu sou da cidade de Itapetininga, uma cidade que é do interior do estado de São Paulo. Bacana. Você toca algum instrumento, Thiagão? Sim, eu sou violinista, toco violino. Toca violino. E você tinha falado anteriormente que você também dá aula, né? Como que é esse projeto Sim, aí? sim, eu sou professor de música. Eu dou aula em igrejas. Já dei aula também aqui na Escola de Música Municipal e também dou aula particular. Ah, legal. Se o pessoal quiser te procurar, pode procurar para ter aula com você também? Com certeza, será um prazer. Ah, bacana. E de onde veio o Thiago? O Thiago ele entrou na escola, Labussière de Luteria, mas eu queria saber, veio quando você já tocava instrumento musical, esse seu desejo de construir, restaurar, ajustar instrumentos musicais? Como que foi isso daí? Então, para mim começou muito cedo. Eu comecei a observar a confecção de um violino e, para mim, entrou aquele desejo, né, de conhecer como é que é feito o instrumento desde o seu início, a madeira, o verniz, tudo isso eu já ficava olhando e sempre observando muito, pensando assim, como é que chegou assim, a esse resultado final, porque é um instrumento que tem muitos anos e ele continua do mesmo formato, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Que bacana. E você já chegou a ajustar algum instrumento para aluno seu, para você mesmo? Então, eu cheguei a ajustar, para mim, eu sempre pude ajustar o cavalete. Porém, quando eu ajustava, antes de começar a entrar na escola Labuzia, eu ajustava, mas o pezinho fazia o corte dele. Hoje não, eu vou mostrar aqui. Eu não sei Aham. se vai dar para pegar legal, mas Põe um esse pouquinho para cavalete, sua esquerda. Isso aí. É legal. Ah, dá para ver. esse cavalete ele já foi ajustado por mim, feito já esses detalhes, né? Que bacana. E isso daqui para mim é muito legal porque muda completamente o som do violino. E é uma coisa que ninguém pensa, assim, é uma coisa, é um pequeno detalhe, mas às vezes você pega, lapidou um pouquinho, além de ficar com uma estética legal, mas ele realmente ele é pensado fisicamente. Então, isso é uma coisa que faz um diferencial enorme quando você começa a fazer um curso numa escola como essa. A gente tem, eu acho que, aproximadamente 12 horas de ajuste de cavalete na escola, né? Pegamos aí desde do desenho do projeto, dos braços, do pé do cavalete até o fim. Você acha que valeu a pena isso daí para você? Deu uma diferença no que você fazia e que você faz hoje? Muito porque aí você consegue ter a noção total de como você deve agir, como você deve, por exemplo, o Ivan fala muito, desenhe vários cavaletes, né? Então, esse é o primeiro passo. Você desenha vários cavaletes e aquilo vai entrando na mente. Chega uma hora que você, vamos dizer, você faz aquilo já mentalmente já está tudo pronto. Então, aliás, nós temos, é claro, as medidas, tudo, Sim. é, mas a gente ajustando isso no papel e depois confeccionando um cavalete, por exemplo, assim, dá um orgulho quando você consegue concluir, pensar, poxa, fui eu que fiz, né? Você não tinha ideia que você conseguia, mas chega lá, é muito legal. Bacana, isso que você falou é importante, porque assim, tem muitas pessoas que às vezes querem ajustar um instrumento musical e ele não tem um laboratório, não tem um campo de ensaio, né? A gente instrui, demonstra o que deve fazer e sugere os tipos de exercícios para que possa, antes de começar a pegar uma ferramenta e cortar um cavalete, ele possa já saber o que ele vai fazer, quer dizer, da onde está vindo, julgar o que tem que fazer e como vai fazer. Bacana. Gostei de você E ter uma citado coisa isso daí, que muito bom. e uma coisa que eu acho interessante também é que nós que estamos fazendo o curso da Escola Lavoisier, nós temos os vídeos. Então, a hora que a gente está em dúvida, a gente volta e ali está o passo a passo. Isso
é maravilhoso. São cento, mais, eu estava olhando lá, o módulo um ele já está com mais de 150 horas de videoaula, onde cada etapa é explicado e tem muito mais pela frente aí, muito mais ainda. Já estamos no módulo 2 inclusive, né? E quais são as Verdade. suas expectativas? Assim, ó, a sua perspectiva, que é o que você enxerga do cenário da loteria, e as suas expectativas, que é o que você enxergando espera acontecer para você. O que você pensa em investir na loteria hoje, depois de ter frequentado o módulo um da Escola Labussere de Loteria? Bem, para mim, eu estou iniciando do zero. Então, eu estou fazendo, então, assim, a minha compra dos materiais e também das ferramentas necessárias. Mas o que, que eu vejo disso para mim? Eu vejo que daqui a alguns dias eu vou poder estar confeccionando meu violino e depois também que você já tem uma estrutura para você fazer o primeiro, o, o que vier depois, vamos dizer, é o lucro, porque você investe, é claro, para fazer, mas depois você já tem tudo pronto. E aí é só começar a fazer a confecção e daqui a alguns dias ter vários violinos aqui para poder pegar e servir os violinistas futuros, que É, você falou uma serão coisa excelentes. bacana agora sobre confeccionar e já ter um lucro, né? Mas numa conversa que a gente teve uma das vezes aí, numa entrevista que a gente fez, você comentou sobre ganhar um valor com a compra e venda de um instrumento, né? Não só de um, alguns Sim, parece, né? vários, vários. Bacana. Você fazia algum tipo de ajuste, alguma melhoria no instrumento e revendia ele, né? É isso? Foi isso, Sim, né? sim. Na verdade, eu sempre adquiri violinos, deixei eles assim já pronto para uma pessoa pegar, chegar, sair com um instrumento tocando, né? E esse é um mercado que eu trabalhava e trabalho ainda. Eu fiquei um tempo parado quando subiu muito o dólar, na esperança que fosse baixar. Só que agora eu retornei mesmo com o dólar alto, porque é um mercado que eu gosto muito de Quer dizer, então trabalhar. você pode, eu posso dizer que você trabalha também no comércio de importação e exportação de instrumento musical, não? Isso, Se isso. alguém em Eu tenho Itapevi informação. ou aos redores de Itapevi, ou mesmo em São Paulo, no Brasil, precisar de um instrumento para tocar em orquestra ou igreja, você tem como oferecer isso para a pessoa? Tenho, tenho. Na verdade, aqui na minha região tem muitos músicos. Em Tatuí, Sorocaba, eu moro em Itapetininga, mas as minhas cidades circunvizinhas têm muito músico, principalmente de igrejas como Congregação, Assembleia de Deus. São igrejas que a gente pode fornecer instrumentos, sim. Eu já A gente forneci tem vários, umas hein? aulas, que legal, a gente tem umas aulas na escola sobre mentalidade, eh, trabalho com comércio nacional, internacional. Você chegou a assistir essas aulas sobre, por exemplo, logística, preparação, tudo isso, para a pessoa poder entrar e sair do comércio, como negociar os instrumentos? Você chegou a fazer essas aulas, não? Sim, sim, eu cheguei a ver, sim. Mas eu gosto muito do comércio internacional. Assim, é um campo onde tem, vamos dizer, a gente consegue achar muita coisa interessante. Eu acho que é você ser curioso e entender também, porque tem que entender também, não pode ser só curioso, mas é curioso ao ponto de você ficar pesquisando e de repente você achar uma coisa bacana e trazer e fazer um bom comércio, aliás, né? Isso que é o mais importante. É porque tem uma diferença de valor muito grande, né? De fora do Brasil, às vezes, a gente até falou isso um pouco na escola, tem pessoas que tem alguns leilões que acontecem em várias lojas, casas de leilões. Não sei se eu cheguei a comentar ou se isso em alguma das aulas ou se você chegou a ouvir isso, mas onde, ó, para vocês terem uma ideia, vou até comentar aqui. Eu lembro de uma vez ter comprado 45 surdinas de trompete vintages. Inclusive tem uma aqui na minha frente que são a surdina do trompete, que é o mute, né, para diminuir o som do trompete, por coisa de US$ 35. E ali no meio tinha surdinas assim de 200, 220 euros. Mas eu acredito que quando na época que eu comprei, até falo aqui o nome da casa de leilão, chama como chama? Ah, Sotheby's, né?
Então, quando eu arrematei aquelas surdinas, a própria casa de leilão, ela estava colocando um pacote como se estivesse praticamente desprezando. Eles realmente têm o conhecimento do que eles estão vendendo, eles não são leigos, né? Só que mesmo nos Uhum. Estados Unidos, os americanos, eles costumam achar pechincha na compra, né? Tem a Live Auctioneers também, é uma outra casa de leilão bacana, onde você acha às vezes lotes de instrumentos musicais e arcos, e tudo isso também a gente passa na escola de luteria, como você pode fazer o seu cadastro, sua compra desses materiais para também ganhar um trocado, né? Uma venda, uma compra dessa você já paga aí o curso completo de luteria, se você pega uma boa venda dessa. Eu cheguei a pegar bocais aí que custavam o valor de dois cursos, bocal para trompete, um bocal chegou para mim aqui por US$ 30, que daria para pagar aí dois cursos desse completo. Isso é muito legal. É verdade. Bacana, essa Legal. área que você atuou já mostra assim que você tem uma certa eh, aptidão, né, à negociação, porque Uhum. quem vai entrar na loteria, a pessoa, eu vejo assim, ela vira um empreendedor. Ela não é mais um empregado que vai trabalhar na rua, que vai, quer dizer, no início tem aquela transição, né? Mas eu entendo assim, que a pessoa tem a opção de começar a desenvolver o seu comércio em casa. Por exemplo, aí onde você está onde? Na sua casa, você costuma atender, trabalhar na sua casa ou pela internet? Como é que funciona? Eu trabalho em casa. Eu atendo em casa e também trabalho pela internet, mas é assim, é em casa. E eu, como sou bastante conhecido no meio também, o pessoal me procura. Já sou conhecido como uma pessoa que comercializa o instrumento também. Ah, entendi. Na verdade, o que que acontece? Eu acho que hoje o luthier ele tem a possibilidade, além de fazer confeccionar um instrumento bem legal, ele tem essa questão hoje de entender esse marketing que existe, né? Onde você consegue fazer uma propaganda e se fazer conhecido no meio do mercado. Isso é muito interessante. Entendi. É verdade, é verdade. Tem que se pôr, né? Tem que se colocar. Teve uma das conversas que a gente teve que quem entra na loteria às vezes não percebe como é rentável esse comércio. Eu tenho um costume de toda noite pegar um caderno e eu vou lá para o meu escritório e começo a escrever. Às vezes meu filho fica do lado desenhando, pintando, e eu fico escrevendo algumas ideias que vêm, né? E ontem eu escrevi, até meu filho olhou e falou: "Pô, nossa, pai, você escreveu 3 páginas, está aqui até do meu lado o caderno aqui que eu trouxe hoje para mim poder estudar ele." Ele falou: "Você escreveu 3 páginas, por quê?" O comércio hoje, a gente olhando para o mundo em geral, tem até uma perspectiva bem interessante aí para a gente colocar aqui no meio, né? Eu sei que o Thiago tem um tempo corrido, hoje ele se apertou para poder me atender aqui, gente. Meus alunos são, eu tenho que falar que são irmãos meus. E observando assim, o comércio em geral, todo mundo fugindo para a internet. E as pessoas procurando de alguma forma ganhar uma renda rápida, um capital rápido, mas acaba esquecendo que em geral, as pessoas procuram e querem ter coisas de qualidade. Você vai comprar um carro, você quer escolher um carro, se você tem capital sobrando para investir, você quer o melhor carro, melhor veículo, melhor casa, melhor aparelho. Instrumento musical não é diferente. Então hoje, até uma visão sobre a China. Tem gente que fala: eu tenho medo da China, que a China entrou, são bilhões de pessoas construindo milhões de instrumentos. Olha, não é bem assim, porque ainda que eles estejam construindo, mas a gente não vê tantos instrumentos de qualidade. O instrumento, quando você acaba de comprar na loja os modelos top de linha, primeira coisa que o lojista fala, ó, leva para um luthier para ajustar instrumento. E a gente aqui no Brasil tem aí uma média, se falar, olha, de uma igreja que eu conheço só, são aproximadamente 100 mil violinistas. 100 mil violinistas de uma igreja apenas. E esse pessoal precisa ajustar uma alma, um cavalete, fazer um ajuste, né? Então, não dá para reclamar. Que nem ontem eu conversei com o Thiago, hoje ele falou: Ivan, meu Instagram está prontinho. Falar nisso, qual o seu Instagram, Thiago? O meu Instagram é Thiago Moura Luthier, tudo junto. Thiago Moura Luthier. Quanto tempo você está na escola de luteria já? Eu já estou há 5, 6 meses na escola, tá? 5, 6 meses e É, já está de cabeça, tendo um retorno legal. Tem mais pergunta para sim. você. É, bom, então aqui, o que você acha que o comércio vai te dar, observando o comércio como você tem observado, de retorno? Você espera construir uma carreira?
Até isso que eu estava citando agora. Imagina o seguinte, né? Tem um outro aluno meu de violão chamado Valderrama. Ele fez um curso comigo e ele estava meio assim, olhando o comércio. Falou, não sei como é que tá, né? Eu falei, Valderrama, quantos instrumentos você já construiu na sua vida? Ele falou, Ivan, passa dos 100, pode chegar a 150. Hoje um violão, do nível que ele constrói, o mais simples, chega de 12 a 15 mil reais. Você faz isso vezes 150, gente, estamos falando de 2 milhões de reais. Então o pessoal fala muito assim, entra lá, faz o 6 em 7, faz o seu YouTube, faz o seu, ganha remuneração lá no Instagram ou aqui ou ali e fica procurando uma forma de ganhar dinheiro fácil. Mas antes, quando a gente observa que, por exemplo, né, vamos voltar bem lá atrás mesmo, Stradivarius, né? Quem tinha o segredo para construir um instrumento musical, ele guardava em segredo, em família. Não saía espalhando para qualquer um de qualquer forma. A comunicação antes dos anos 2000, né, se a gente voltar lá anos 80, não tinha essa globalização. Quando eu comecei a luteria mesmo, as pessoas faziam tudo escondido. Não mostravam como que corta um cavalete, como que ajusta, não tinha essa facilidade nem na internet para se achar, né? E hoje, com esse cenário que a gente tem, a gente observa assim, eu pelo menos observo assim, que existe o Oceano Vermelho, que é onde todo mundo está brigando para construir um violino barato, para fazer um ajuste barato. Aí quem entra no mercado pensa assim, ah, não vai ter mercado para mim, porque tem muita gente construindo violino barato, mas pelo contrário, tem um Oceano Azul muito inexplorado, que são pessoas procurando o que o Thiago, por exemplo, tem para oferecer, um bom ajuste de cavalete, uma boa aula de música. Então hoje a criançada, a meninada, os jovens procuram aí coisas para fazer e acaba às vezes até perdendo seu tempo jogando videogame, investindo em fazer website, todo mundo naquele oceano fazendo website para vender ou algum outro trabalho, gasta aí 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais e no final das contas fala, você conseguiu se especializar em alguma coisa? Não. Mas hoje, por exemplo, o objetivo da escola Labussière de Luteria, eu não tive a oportunidade de falar isso nenhuma vez ainda, mas foi pegar essas pessoas e dividir com elas esse segredo. Por exemplo, é difícil você ouvir dizer assim, ó, meu amigo faz lapidação de diamante, porque normalmente isso vem lá de específicos lugares e quem faz só ensina o filho a fazer. Não é todo mundo, ó, vem cá, vou te ensinar. Até eu conheci outro dia uma pessoa que veio aqui, eu perguntei, com o que você trabalha? Pedras preciosas. Eu trago diamante da África, da Rússia. Então, quer dizer, é uma coisa que me ensina a fazer isso, ele vai olhar para você e vai dar, não, não é assim. Eu nem, né? É uma coisa que é um segredo. E hoje eu abri esse segredo, mas de forma diferente. Não para pegar as pessoas e falar, ó, vamos ajustar um cavalete de qualquer jeito, olhar um ângulo de braço, uma cravelha, não. Mas ajudar eles a terem esse olhar, como é que a gente fala na escola lá? É uma holística, tem inclusive uma aula de holística para você aprender a olhar cada detalhe do instrumento e ajustar um instrumento para um profissional, não de 1 ano, 2 anos que já está aí, se profissionalizou após ter estudado, mas é, ajustar um instrumento para um profissional que tem uma carreira grande, né? E observando isso, eu até vou te perguntar, qual o que você mais gosta na luteria? Qual peça do instrumento mais te envolve, assim, que você mais chama a sua atenção? Bom, para mim, eu penso no, assim, no geral. Ele, para mim, assim, eu até gosto muito de analisar os desenhos que tem de um, vamos dizer, de um luthier para o outro, né? E tudo me envolve, mas os bem antigos eu fico assim fascinado de olhar, assim, às vezes o C que tem ali, né, no meio do instrumento, eu olho e fico admirando, pensando, poxa, como que ele conseguiu fazer esse acabamento assim, assim? E eu saio daquele violino, olho para um outro e penso, poxa, tinha uma ideia em um e agora uma ideia em outro que é muito fascinante. Isso chama muito atenção. É uma coisa que eu queria falar também é sobre essa questão de valor, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu comercializo instrumentos que eu trago de fora. Porém, o que que agrega para mim o valor no instrumento? É também vamos dizer, eu confeccionar esse instrumento, porque ali eu posso falar para a pessoa com propriedade, olha, aqui está feito um instrumento baseado nas técnicas, onde já vem antiga, ela vem realmente de Stradivari. Pois o Ivan, nessa parte é muito interessante. Olha, Ivan,
que deixa para a gente muito assim, muito claro. Olha, isso aqui é feito assim. E não é aquela coisa que nem ele acabou de dizer, fica escondendo como lapidar o diamante. Ali não. Ali você fala, meu Deus, não acredito que é assim. E você, às vezes, você pensa, poxa, é assim, até parece que você sabia, né? E tanto que o negócio fica muito bem explicado, parece que você já sabia, mas não, é que aquilo entra com uma facilidade, aí você pensa, poxa, é assim. Mas em questão de mercado, qual é a diferença para mim? É que um instrumento muito bem confeccionado, depois de você conseguir ser um pouco conhecido nesse mercado, os valores vão ficar bem mais altos. E aí eu penso, não, é um mercado vamos dizer, ele vai ser crescente. Então, futuramente, isso vai me trazer um retorno muito legal. Então, eu me vejo daqui uns 10 anos, o meu pensamento, eu já estou me vendo focando daqui 5 anos, 10 anos, onde eu quero estar com esse projeto de loteria, né? Muito bacana. Isso, isso que você falou é tão legal que eu lembro quando eu comecei, em 94, a pegar meus primeiros instrumentos aí em loja, né? Eram chineses da marca Cremona, Nurishon, que custavam R$ 100. O Nurishon era um brasileiro que custava mais caro. Eu acho que alguma coisa aí de R$ 300, mas os chineses, eles custavam, tinha um chamado Cremona, sem filete, sem nada. E o que eu observei ao passar do tempo é que a própria Ásia, né, não vou falar só da China, mas dos países asiáticos, eles vêm crescendo em qualidade e empurrando o teto do valor do instrumento para cima. O que é legal, sabe por quê? Porque eles começam a impor um valor alto. Por exemplo, hoje você olha lá em algumas lojas, você acha aí violinos chineses por 7 mil, 8 mil reais, o que antigamente me deixaria de cabelo em pé, preocupado. Só que hoje eu vejo o seguinte: por que que alguém vai comprar um instrumento de oficina, ou melhor, de fábrica chinesa, né, por 6, 7 mil reais, se ele já pode chegar num luthier, que é como se fosse um alfaiate que vai fazer o seu terno, fazer sua roupa, e encomendar um instrumento específico. Olha, eu quero um instrumento, modelo Antônio Stradivarius ou Guarnieri, ou o próprio modelo do luthier, que nem o modelo do Tiago Giovanni, né? Então, o que acontece com isso daí é que você tem essa liberdade de comprar uma coisa mais íntima, mais específica, mais preparada, mais ajustada para o profissional. Então, o objetivo sempre foi, continua sendo assim, né? De preparar a pessoa para ter esse olhar crítico e saber que ele está no mercado diferenciado. Seria competir com os chineses se pensássemos aí em construir instrumentos baratos em casa, de R$ 1.000, de R$ 500. Mas a gente não fala disso. Eu, por exemplo, teve instrumentos meus que foram avaliados em 55 mil euros, o que daria aí perto de R$ 310 mil hoje. Eu acho que até mais do que isso hoje. Hoje é dia 5/10/2021. Em 2007, meu instrumento estava sendo, alguns dos meus instrumentos avaliados em 55 mil euros. Cheguei a vender para os Estados Unidos violinos por R$ 60 mil. Quer dizer, isso mostra que tem muito campo. Quando o Thiago até comentou agora, eu não sei nem se ele chegou a perceber, né, nessa projeção, porque ele falou assim de alguns anos, 5 anos, 4 anos, né? Isso ele já está falando, quando ele perceber, ele já está falando de instrumentos que valem o preço de um carro, né? Hoje talvez ele esteja pensando aí na casa dos 10, dos 15 mil, mas quando ele se projeta para 5 anos já está falando de um artista. Olha, a gente tem aí 7 bilhões, passa dos 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. No Brasil, se eu não me engano, são 200 e quase 250 milhões, né, de brasileiros, ou é na capital de São Paulo. Agora me fugiu o número correto. Aí depois vocês dão uma olhada aí. Mas imagina, só de violino, em uma única igreja, 100 mil violinistas, fora os violistas, violoncelistas, contrabaixistas. Temos também na escola de luteria a construção completa de um violão. Já vi vários cursos aí, mas não chega nem perto do que a gente tem aqui, que é um curso para construir violões profissionais. Até falando de violão profissional, alguns chegam a custar aí 25, 35, 60 mil dólares um violão profissional, né? Eu e Valderrama, uma vez, a gente falou, quanto tempo você constrói um violão? Ele falou, 14 dias eu tenho um violão profissional pronto para ser usado em palco. Então, eu lembro que quando eu comecei também, ó, roubando sua entrevista aqui agora, Thiago, Tudo eu bem, pensava tranquilo. muito nisso. Eu quero ter a minha própria coleção de instrumento musical.
E no Japão a gente vê lá os samurais, ainda existem, né? Tendo a coleção de espadachim dele. Até vi um filme uma vez da Kill Bill lá que ele tinha uma coleção de espadas, katana, várias espadas. E a maioria dos luthiers acabam colecionando muito instrumento, né? Acaba tendo muito instrumento de coleção. Você mostrou esse instrumento, é um instrumento antigo seu, esse que você tem aí? Então, eu tenho esse violino meu aqui. Esse é um violino vamos dizer, de 1890 a Olha, 1900, mais ou menos, datado. Ele é um violino feito por Zimmermann, da Alemanha. Então, é um instrumento bem bacana. E eu hoje eu não utilizo ele para tocar. Ele é meio que foi o meu primeiro instrumento. Ele está meio que guardado para mim poder usar. Hoje eu uso isso daqui, ó. Esse é um instrumento bem bacana também. É um modelo de Ernst Holt, muito que legal. legal. Bacana. Mas eu gosto Bom, muito. Assim, eu, para mim, eu tenho a curiosidade do som, né? Todo violinista, você chega num lugar, vê um violino diferente, e já cresce o olho, né? Então, se eu pudesse, eu já tava com uma coleção. Eu já tive muitos instrumentos comigo, mas, enfim, eu vendi, né? Mas o problema é o seguinte também: quando você tem um violino legal, você fica com uma dorzinha no coração, mas ele tem que ir embora. Mas faz nem me parte, fala. né? Uma vez eu achei um Alfredo Contino que na época foi vendido, salvo erro, por US$ 30.000. Isso foi para o Yuri Bachanamente, esposo da Ina. Ele era o Spala do Teatro Municipal. Olha, perdão, Spala da Sala São Paulo, da USESP, né? Sim. E ele comprou para a esposa dele, ele viu o instrumento, levou para os Estados Unidos e voltou. E aí eu estava batendo um papo com um colega chamado Rafael Sando, na época, um luthier muito bacana também, amigão, e, e ele falou assim: Ivan, para de falar para mim desses nomes, eu tenho aqui minha coleção de instrumento e cada vez que eu olho para eles, às vezes eu penso, poxa, queria trocar de carro. E ele vai lá e pega um violino, tira dali e troca por um carro, paga a conta de 2, 3 anos. Gente, se a gente for falar para vocês, instrumento musical é um mercado tão bacana, o mercado de arte, que às vezes você acaba se apaixonando até demais. E é perigoso. Tem um amigo no Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome dele aqui porque ele prefere até, eu conheço ele, ele fala, não, Ivan, fica, não fala meu nome, por favor, não me entrega, né? Mas ele, cada vez que ele vai para uma casa, aquelas casas, como se chama? De casas de artigos antigos, tem um nome. Cada Casas de vez antiguidades, né? de antiguidades, brechó, ele dá uma voltinha lá e ele liga aqui para São Paulo, ó, tô com 5 arcos. Aí a gente vai levantar uma avaliação dos 5 arcos, 30, R$ 40.000. E a gente está falando do arco do violino, né? Então tem gente que às vezes pega um violino e fala, ah, paguei R$ 500 nesse violino aqui, e aí mostra o instrumento e a gente olha, o instrumento não vale nem R$ 100. Mas de repente, puxa o arco do violino e quando olha ali, tem um lupô, um Wilhelm escondido ali no meio e fala, puxa, você não sabe o que você tem na mão. O quê? Uma casa, um carro. Então, assim, quem conhece, aprende a conhecer, avaliar o instrumento musical. Inclusive as lives que a gente está fazendo agora é assim, né? Aprender a entender as curvas do instrumento, que são coisas muito importantes, para poder olhar um instrumento e falar, ó, esse é um Guarneri, esse é um Stradivarius, aquele é um Amati, esse é original, esse não é original. Tantos segredos sobre o papel, sobre a etiqueta, sobre o verniz, e a gente está aos poucos vendo tudo isso daí. Tiagão, que conselho você daria para quem está entrando na luteria hoje, ou para quem deseja entrar na luteria? O que você considera importante? Olha, eu penso assim, que se a pessoa, a primeira coisa para mim, Ivan, é que a pessoa tem que ter uma paixão pela arte. Ela tem que olhar para isso além de ter um retorno, mas ela tem que ter a paixão, ela tem que pegar e fazer dessa paixão virar uma profissão. Isso daí é muito importante. Para mim, é assim que funciona. Porque se você tem uma paixão, você vai procurar estudar bastante, você vai se aprofundar, você vai comprar os melhores materiais, você vai querer descobrir qual é o melhor verniz que você vai conseguir produzir, você vai assim querer achar os mistérios que cercam tudo isso e fazer aquilo encaixar no seu instrumento. Então, para mim,
eu acho que quem quer entrar assim, para o ramo da loteria tem que pegar e vir junto com nós, é claro, né? Porque eu penso assim, aqui é a única escola que eu, pelo menos, sei no Brasil, talvez no mundo, o Ivan pode me corrigir, que oferece um curso online, onde eu, por exemplo, não teria acesso da onde eu vivo hoje para mim pegar e fazer um curso de loteria, porque eu teria que sair da minha cidade, ir para a cidade vizinha, e com isso demanda de muito gasto, tempo, e aqui não, aqui eu faço dentro da minha casa. O horário que eu tenho livre, eu chego ali, eu posso abrir a plataforma, assisto o meu vídeo, posso começar a confeccionar o que eu tenho em mãos para mim ir fazendo, e isso daí é o que chama atenção nesse curso. Então, para quem gosta, sempre sonhou, não, vamos dizer, hoje a pessoa não pode falar assim, não tenho como fazer, né, Ivan? Hoje a É pessoa verdade. tem na mão e pode fazer. Nós estamos aí sendo prova disso. E outra, é interessante o seguinte, para mim, quando você tem uma aula gravada e ela é muito minuciosa, gente, você tem ali tudo muito, muito nítido. E aquilo dali te dá a luz, por exemplo, assim, não é uma coisa que alguém te ensina uma vez, não vai mais te ensinar. Ali ele fica para você, então você esqueceu um pequeno detalhe e você volta naquele ponto, ah, não é assim. Porque tudo tem um segredo. Às vezes você vai pegar, por exemplo, assim, uma ferramenta, vou mostrar aqui, você vai pegar um bisturi. Aí você vai pegar aqui, você não sabe onde pegar. O Ivan já fala lá onde você deve pegar, tudo detalhado. O que que acontece? Isso faz uma diferença enorme, porque usar isso daqui também não é tão simples, né? Tudo tem um detalhe e quando você começa a usar da forma certa, você já não começa errando. Isso que é legal. Você não perde um tempão até aprender que aquilo dali era para fazer daquele jeito. Isso o Ivan deixa muito detalhado. Então, para quem hoje quer estudar loteria, é só vir com a gente. Aí vai. Legal, é uma didática que você pegou e eu fico admirado, porque assim, eu confesso que eu tenho aí mais de 20 anos em loteria, mas a forma com que eu vejo o pessoal que está na escola explicando hoje, que nem essa entrevista que eu fiz com você, eu fiz uma também com o Gabriel, e ainda tem o Egídio que está na Alemanha fazendo a escola de Mirecurt e estudando aqui na escola de loteria. Vários profissionais, até mais antigos do que eu, decidiram entrar na escola da loteria. Gente, é, é muito bom. A gente conversar sobre loteria, eu estava até falando aqui com o Thiago, eu tenho aqui um copo de café, eu acho que é o segundo que eu bebo hoje, ou o terceiro, e se a gente não se cuidar, isso vira um vício, que você fala assim, vou dormir, não, mas só deixa eu ver mais um violino, deixa eu ver essa casa de leilão, deixa eu ver o comércio aqui. E aí você vai dar a volta ao mundo. Você escrever hoje na internet, saber fazer a pesquisa correta e saber o que procurar, porque às vezes muitas pessoas falam assim, né, que passa uma oportunidade na vida e acabou. Não, eu acredito que todo momento está passando uma grande oportunidade e ela está como um cavalo, esperando que você monte nela e tenha os seus benefícios, né? Mas saber aproveitar essas oportunidades realmente requer aí o conhecimento. E o Tiago hoje aqui ele já explica isso para a gente de uma forma clara, né? Isso que ele falou tem várias coisas, ele se refere a técnicas. Existe técnica para segurar a ferramenta para cortar melhor, para escolher a ferramenta. Então, essas técnicas de trabalho são técnicas centenárias que fazem toda a diferença. Engraçado que você citou uma coisa que é tão importante que quando eu estive em Cremona, eu cheguei a lecionar físico-acústica em Cremona, né, em 2007. Uma pessoa falou para mim, Ivan, você precisa urgente comprar esse jogo de lima. E aí ele me mostrou algumas limas e eu falei assim, urgente? Por quê? Aí ele explicou porque tem o mesmo formato tirado das limas que eram mais usadas assim pelos grandes luthiers da história. Não vou citar nome de luthier aqui, porque senão a gente vai querer buscar no registro lá as ferramentas deles, né? Mas ele falou que todas as pessoas que ganhavam campeonatos de luteria, porque existe o campeonato onde você constrói seu instrumento, leva para participar e o instrumento vencedor chegam. Pelo menos aqui eu tenho um livro de 2008, se eu não me engano, estava 16 mil libras o prêmio para o primeiro colocado, o instrumento considerado mais bonito, né? Então é um, assim, um ponto de decisão onde você vai escolher as ferramentas. Sempre a gente busca as ferramentas mais simples, mais acessíveis possível,
mas para que possa realizar o melhor trabalho. Então, às vezes alguém pensa assim, eu vou comprar um kit de ferramenta, ou eu vou ganhar um kit de ferramenta. Não é assim. O luthier ele precisa ter a inteligência para julgar e comprar a ferramenta certa. Isso daí é crucial, é o que vai fazer toda a diferença. É claro que no princípio, né, a gente não tem essa margem para se preocupar tanto. Vou comprar aquela ferramenta da Inglaterra ou do Japão que tem aquele, mas eu vou pegar as ferramentas que realizam o trabalho, mas já visionando, bom, para o próximo nível de instrumento que eu vou construir, onde vai ter um zero a mais, alguns números a mais no valor final dele, onde eu vou conseguir entrar talvez não com espala, mas com solista ou com maestro, já são instrumentos que requerem determinadas ferramentas. E isso daí é a vida do luthier. É, tem que gostar de ferramenta, né, Thiago? Tem que gostar de Tem que gostar muito. ferramentaria, Tem trabalho que com gostar, tem que madeira, ser curioso, tem que pesquisar, né? tem que Tem pesquisar. que ter foco, né, Ivan? Tem que ter foco e falar, não, eu preciso disso daqui, vou pesquisar, vou a fundo. E hoje, como nós falamos, hoje só não tem quem não quer, porque hoje a internet nos dá essa oportunidade de chegar onde a gente quer, né? É Aliás, verdade. e quando você tem uma internet, tem uma escola de música que te prepara e te faz enxergar, opa, não, é aqui. Você deve, vamos dizer, seguir esse caminho. A ferramenta, mas qual a ferramenta que eu escolho? Não, essa ferramenta melhor porque você vai usar ela e ela vai te dar detalhe tal. Então a gente fica, vamos dizer, você encurta, né, aquela coisa de você ficar também procurando muita coisa. Você já vai logo no que é mais objetivo. Exatamente. É interessante. Eu vi alguma coisa outro dia na internet e aí eu me cadastrei. Eu vou ser sincero, eu vi assim, curso de luteria, aí era gratuito na internet. E eu falei, vou entrar? Isso foi antes de eu montar a escola. E quando eu entrei, Thiago, você não acredita. Eles têm, assim, 3 folhas para você ler. E aí você lê as 3 folhas. E aí ele faz uma prova. E na prova tem o campo A, B e C. Se você errar, você pode mudar lá que você vai tirar a nota 10. É impossível você não tirar. Gente, eu não vou falar o nome, mas se alguém achou aí, posta aqui embaixo. Eu vi esse curso. E aí, quando eu acabei de fazer a prova, eu tirei nota 10 e aí estava lá. Agora, para que possamos imprimir o seu diploma, basta você seguir adiante. Aí eu segui adiante. Pague R$ 75 para ter o diploma de luteria. Nossa. O curso inteiro eu devo ter feito em, sem exagero, 25 minutos. Eram 3 folhas para você ler, 4 folhas ali. Eu, Já se tornou um luthier. Quer dizer, a pessoa compra o diploma e vai fazer o que com aquilo? É um pedaço de papel. Nesse sentido, eles estão vendendo diploma. É uma escola famosa, hein? Cuidado, gente, com essas coisas que oferecem resposta rápida. Eu já vi outros cursos de luteria, curso de ajuste, 25 horas. Não dá. A gente não consegue fazer isso não existe. É exatamente aquilo que eu estava falando, é o que diferencia o profissional que quer fazer um curso de verdade. Tem a opção. Você pode ir para Londres, pagar, salvo erro, 135 mil libras. Você pode ir aqui para Itália, fazer 5 anos de escola estatal, que é religião, línguas, matemática, as matérias, ciências, e aí no final desses 5 anos você vai se formar em técnico de luteria. Então não é uma escola específica só para luteria. Eu quero estudar luteria em Cremona na escola. Não, não é. A escola comune, a escola da cidade, é uma escola onde você vai ter que estudar os 5 anos estatal e se formar técnico em luteria. Tem a escola de Mittenwald também, tem a de Mirecourt. Então são escolas, imagina você viver lá no euro do jeito que está hoje, sendo que você precisa de pelo menos aí 1.200 euros para pagar um quartinho, comer, estudar de dia é integral e à noite você vai ter o tempo para você construir alguma coisa para ganhar dinheiro, porque você só está estudando, você não está trabalhando. Então a maioria das pessoas que eu conheço que vão para lá tem que estudar o dia inteiro e à noite fazer algum trabalho já ou prestar algum serviço para ganhar algum tipo de dinheiro para pagar isso. Ou ter aí 5 anos vezes 1.100 euros, 1.200 euros. É muito dinheiro, né? Então, imagina, 6 meses de escola em Cremona, você quando fala, tenho 6 meses de escola em Cremona, o que eu fiz? Um espelho de violino ajustado. Aqui com 5 meses a gente abriu um instrumento do zero,
fez uma restauração completa nele, trocou barra harmônica, harmonizou. Isso daí deve ter passado das 60 horas de trabalho minucioso e foi um trabalho já, salvo erro, de 7, 8 mil reais, que todos os membros, não chamo de aluno, eu chamo de membro, porque cada um que entra aqui, engenheiro, advogado, a gente tem médico na escola, arquiteto, tem cientista, programador em TI. Eu fico até às vezes eu falo, puxa, só eu que não sei nada aqui, eu sou o único que está aprendendo aqui, o pessoal é tudo especialista e não especialista às vezes em um ramo, em dois, três ramos, né? Então a gente tem uma classe que eu gosto de chamar de Mastermind, né? É muito bacana isso daí. Que bacana. E a principal mudança que fez você ter entrado na escola Labuschagne de Lutheria, gostaria de saber qual foi a principal mudança que você teve aí? Bom, eu acho assim que a primeira mudança para mim é você olhar para o instrumento e falar, poxa, né? Primeiro, eu já sou uma pessoa crítica, né? Mas aí eu já começo a olhar para tudo muito mais assim, crítica e falando assim, poxa, dá vontade de você sair arrumando tudo já, né? Mas a principal Fica mudança para mim perfeccionista? a principal mudança para mim acho que é a visão que você acaba ganhando e falando, nossa, meu Deus, tem tantos detalhes e coisas que você precisaria deixar aquele instrumento legal e isso é uma coisa que enriquece para a gente. Quando você olha e você consegue enxergar, né? Você consegue de fato entender aquilo que você está vendo. Não é só uma coisa que você olha e você pensa, meu Deus, o que que eu conseguiria, quando você é leigo, você olha, o que que eu conseguiria observar aqui de diferente? Parece que tudo é igual, né? Assim, para quem olha, naturalmente parece tudo igual. Mas depois que você começa a fazer o curso, você fala, não, mas tem aqui, tem ali, e você começa a ser muito criterioso. Isso daí é o que muda para quem começa a fazer um curso de luteria, como nós estamos fazendo. Muito bacana. Quer dizer, é uma holística diferente, né? Holística, pessoal, para Total. quem não conhece, é o ato realmente de você buscar a razão de cada peça. É interessante que quem entra em artes marciais ou em luta ou em boxe, e a primeira vez que ele se depara com uma luta no ringue, quem não tem a experiência, os soldados inclusive são treinados nisso, para não entrar na visão túnica, chamada visão túnica, porque parece que você está dentro de um túnel, pronto para bater ou pronto para apanhar. Então fica tudo confuso. A pessoa que faz o treinamento profissional, na maioria das áreas, ele começa a ter uma visão singular. Ele já não olha só o todo como um todo, mas ele consegue olhar o todo e a somatória do que está acontecendo, o que está dando valor, né? O pessoal às vezes traz um violino para mim avaliar, e o Thiago tinha comentado numa outra conversa que eu tive com ele sobre a voluta e os detalhes da voluta, que denunciam a habilidade do autor, né? Denunciam aquele nível de trabalho e o conjunto, que é a escolha do material, a escolha da técnica, da ferramenta, do verniz, a idealização do projeto em busca de determinado som. Então isso mostra que é um ofício, é uma arte extremamente interessante, envolvente e exige da pessoa carinho para que ela possa sair do meio da manada, do meio da massa. Agora, uma coisa que eu falei aqui, e eu vou ainda acrescentar, que eu falei que o pessoal que entra aqui tem muitas habilidades. Eu vou fazer uma entrevista com ele, chama Carlinho, e ele é, acreditem, gari. Ele trabalha como gari, mas não em São Paulo. Ele trabalha como gari no interior, onde ele pega aqueles carrinhos de mão, uma enxada, uma pá, e entra nas ruas, e às vezes ele tem que capinar, pegar o lixo, colocar no carrinho. Ele trabalha realmente na cidade dele como gari. E à noite ele faz instrumento musical. E vocês querem saber o que isso conta? Conta a história de Domenico Montagnana e de tantos outros grandes luthiers que de dia trabalhavam ali na vinicultura, ou na criação de animais, em Cremona, ou na França, ou na Alemanha, cada um no seu ramo, e à noite chegava em casa, acendia lá a lamparina de fogo, né, a vela, e ia esculpir o instrumento musical. Então, o que mostra? Mostra que essa ciência, essa inteligência, ela está além das nossas limitações de escolaridades, limitações técnicas, porque o objetivo da escola é pegar alguém do zero, que às vezes fala, mas peraí, eu sou pipoqueiro, eu consigo construir um violino? Olha, nada te impede. Ah, mas eu sou pizzaiolo, se eu quiser hoje virar um luthier,
a porta está aberta. Eu conheci um médico em Cremona, eu vou finalizar já aqui, que o Thiago também está correndo. Em Cremona não, na Suécia, com 90 anos de idade, ele começou a construir violino. Ele faleceu aos 93, mas aos 92 ele tinha construído 2 violinos. E os violinos dele foram avaliados em 25 mil dólares, 25 mil euros na Dinamarca, cada violino. Junto com o Staffan Borsemann e Robert Zuger, que hoje é um grande cientista, um liutólogo, né, da luteria aí. Um grande nome. Tiago, eu agradeço muito. Isso aqui acabou virando, pessoal, um podcast. É isso que dá. A gente não ensaiou nada. Se falasse, ó, vamos ensaiar para eu te perguntar e você falar isso. Mas é assim, a gente tem algumas perguntas que gosta de fazer, porque traz, às vezes, a resposta para quem está pensando, entro na loteria, não entro? Será que eu vou conseguir? Eu sou um músico, eu vou virar luthier? Eu sei tocar, não sei construir. Olha, está aqui o Tiago, que está se empenhando aí. E mais alguma palavra, Tiago, você gostaria de deixar para a gente aí? Bom, para mim, eu penso assim, a arte, para quem ama, independente se você está tocando violino ou se você está confeccionando o violino, a paixão é a mesma, entende? Eu penso assim, a gente quer ver o resultado final. Qual é o resultado final? É o som que vai chegar, você vai transmitir para alguém aquele som. Então, ele vem desde você estudar bastante para você ficar hábil em fazer um som bacana, mas também confeccionar, né? A construção do instrumento tem que ser pensada também para o resultado final, que é o principal de tudo, que é o som, que é o que nós aqui na escola de loteria Lavoisier, é o que nós mais procuramos, assim, deixar aquilo bem harmonizado, um som bem bacana, para que tenha um resultado final, assim, vamos chegar lá no Stradivari, né? Não vamos deixar de sonhar, de fazer uma coisa que seja, assim, o melhor, nada de fazer aquela coisa, assim, para ser pouco. Então, para quem quiser fazer um estudo aí de loteria que tenha qualidade, eu vou recomendar de novo. Venha para a escola e não deixe para isso para muito para frente, entende? Quanto antes a gente começa, assim a gente já vai caminhando, já vai se apaixonando cada dia mais e de repente quando vê já está com um instrumento pronto e depois é só ir fazendo vamos dizer dia a dia aperfeiçoar. Igual a Stradivari, ele teve a época dele, acho que a partir de 1735, se eu não me falha a memória, e foi o auge dele, né, a época de ouro e tal. Não sei se eu estou enganado, mas parece-me que é essa data. E ali nasceram instrumentos brilhantes, mas ele já tinha instrumentos brilhantes. Mas o que acontece? Ele em si, mesmo sendo o gênio da composição, depois ele pegou e chegou a um ponto que estava no auge, né? E ali eu penso que todos nós somos assim, começamos, vamos fazendo, aprendendo, chega uma hora que é o auge da coisa. E não sei se eu estou errado, o Ivan deve saber muito melhor que eu sobre isso, porque está há muitos anos já no mercado. Mas para mim, eu penso que é assim, é você começar, né? Você tem que começar. Começou, vai gradativamente crescendo e de repente quando você vê, você chega naquilo que você pensa, pô, isso daqui que eu buscava no violino, era esse som, né? Ou assim, não só esse som, mas talvez como se fosse uma paleta de cores, né? Há várias cores de sons. Isso para mim que é o que eu tenho em mente. Mas é isso aí. É isso Legal. aí, tá certinho. É uma bela visão, bem rica mesmo. Pessoal, agradeço a todos. Se pudesse, ficava mais tempo aqui. O objetivo era uma entrevista, virou aqui um podcast, um bate-papo aqui bem descontraído. O Thiago é um membro da escola. A escola de luteria tem uma sala própria para os participantes. Todos aqueles que se ingressam na escola poderão ter contato com o Thiago. Ele não é professor. Se alguém pensou que ele é professor de luteria, não. Ele está participando da escola tem 5 meses e já está assim, ó. Como que a gente pode dizer, tá aberto, tá solto, né? A gente percebe que o desenvolvimento que ele está tendo aí é um dos pupilos da escola de luteria. Logo, logo, se Deus quiser, ele vai estar participando aí dos campeonatos de luteria, quem sabe trazendo o prêmio para o Brasil. E a gente também tem os nossos campeonatos internos, que isso aí depois a gente vai conversar. Então, obrigado a todos. Espero ver vocês todos participando aí dos nossos workshops, das nossas lives, que várias delas são livres
e também possam ingressar na escola de loteria. Um beijão no coração, fiquem com Deus. Tchau. Um abraço.